São 9h10. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para entrevista com os nossos ouvintes o secretário estadual de Saúde aqui do governo do estado de São Paulo, Dr. Giancarlo Gorenstein. Dr. Jean, um prazer revê-lo depois de muito tempo só assistindo o senhor pelo vídeo. Que bom, né, estarmos no momento da pandemia que já nos permite uma entrevista presencial aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo aqui novamente. Bom dia para o senhor. Bom dia para você, Sônia, Thaís, Edu. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui presencialmente. Todos, felizmente, vacinados, protegidos. E aí a gente contando os dias para a terceira dose, viu, secretário? E a gente está retomando ao nosso novo normal. O senhor já tomou a terceira dose, né? Como médico, como né? profissional da saúde. Teve reação, doutor? Nenhuma. Aliás, Ótimo. A única reação que eu tive foi de alegria. Exatamente. Seria a minha proteção, também. Né? De proteção. Isso que é verdade. muito importante. Queria começar perguntando para o Thaís. senhor, desculpa, Pedro, sobre justamente essa notícia aqui envolvendo o laboratório Moderna, não é? Acho que a gente vai demorar um tempo ainda para entender de fato qual é o potencial aí de estrago dessa nova variante, o que a gente já tem de concreto, quais são as informações com as quais o governo do estado de São Paulo trabalha? Então, Thaís, eu acho que nós encontramos uma nova variante no mundo, especialmente na região da África do Sul. A partir desse momento, nós precisamos receber dados, informações, tanto no ponto de vista clínico e epidemiológico, quanto no ponto de vista das pesquisas voltadas à resposta das vacinas em relação a essa variante. A primeira informação que nós precisamos saber é o quanto essas pessoas que foram infectadas apresentam gravidade de doença ou doença que nós chamamos paucissintomáticas, com poucos sintomas. Porque, através disso, nós vamos avaliar o que nós chamamos de virulência, o quanto ela é capaz de trazer doença grave. Por outro lado, vamos avaliar infectividade, que é a capacidade desse vírus se transmitir de uma pessoa a outra, mas analisando dois cenários. Um cenário é na região da África do Sul, que é uma região em que, no ponto de vista de imunidade global, nós temos alguns países até com 3% só de proteção por esses... O total do continente é 6%. São 6%, e algumas regiões são 3%, muito mais baixas do que todo o continente. Então, mostrando que a gente... É óbvio que eu vou ter muito mais infectividade, transmissão de pessoa a pessoa, quando ele encontra uma população que não foi imunizada, não foi protegida, portanto, uma população vulnerável. Doutor Jean, desculpa, só interrompendo o raciocínio do senhor, porque o senhor faz uma colocação muito importante. Essa questão do controle das fronteiras. Fechar fronteira ninguém quer. Muito pelo contrário, o mundo está se abrindo novamente, principalmente para o turismo, para o comércio. Mas eu queria que o senhor avaliasse a medida, esse fechamento da fronteira no Brasil, porque nós tivemos uma experiência que não foi nada legal no Carnaval 2020, né, que foi o começo da pandemia, e agora parece que aprendemos com ela. Gostaria do ponto de vista do senhor. Pois é, primeiro que o mundo, vários países, Marrocos, Israel, alguns países da Europa, estão fechando as suas fronteiras, não só para países da África do Sul, como para estrangeiros. É o caso do Japão, que ontem fez uma determinação fechando os seus aeroportos para estrangeiros de forma geral. E todos aqueles nativos que estivessem retornando deveriam cumprir a quarentena, não só serem seguidos no ponto de vista de realização de testes, mas também serem mantidos em quarentena sob vigilância. Então, dessa maneira, entende-se que esse é um momento de atenção. Nós estamos olhando para conhecer qual é essa cepa. Ela é mais transmissível, como eu disse, tem um componente de infectividade maior, leva a maior gravidade de doença ou não. Se ela leva mais infectividade, foi só lá na África, porque a vacinação ela é muito menor do que países da Europa em que receberam, por exemplo, como a Bélgica, que recebeu um dos pacientes que veio oriundo da África do Sul. Então, tudo isso deve, sim, ser analisado. Em paralelo, é natural que essas medidas protetoras ou protetivas, deixando 15 dias fechado, vamos entender melhor,
como é o comportamento, ela se alastra mais. Isso faz com que nós estejamos contendo a circulação de vírus no mundo globalizado. Então, é uma medida dentro das medidas sanitárias que realmente fazem parte e devem ser bem-vindas. Mas elas são realmente efetivas ou elas são mais ou menos estamos fazendo alguma coisa? Eu pergunto pelo seguinte, hoje a Holanda está anunciando agora de manhã que dia 19 de novembro já tinha lá uma pessoa com a Omicron, que eles fizeram um sequenciamento para trás, né? Tem a Omicron, vamos ver se tem. Encontraram, agora de manhã estão anunciando. Dia 19 de novembro, né? Na Holanda. A gente lembra do caso dos argentinos que jogaram contra o Brasil, passaram pelo sistema de fiscalização. É algo efetivo? É algo que funciona ou é uma medida que a gente toma para fazer alguma coisa? Eu acho que assim, essa é uma medida de cautela, uma medida cautelar que visa reduzir o impacto da circulação de passageiros provenientes de áreas que nós chamamos endêmicas, em que exista a presença dessa nova cepa. Com relação àquela história dos argentinos, foi uma fraude. Eles vieram com o passaporte e mostraram que vieram da Colômbia e não do Reino Unido. Então, por isso que veio essa distócia. Mas as nossas vigilâncias sanitárias, elas são muito cautelosas e isso faz com que nós estejamos, sim, fazendo os ritos como devem ser feitos. Aprendemos muito com a pandemia. A pandemia nos fez ter uma ótica, um olhar de saúde pública muito maior de todas as nossas autoridades sanitárias. Então, isso faz com que nós devamos seguir nessas normativas, tentando não o bloqueio, mas diminuir o impacto da circulação. Quando você disse de já ter uma cepa que a gente chama local, identificada localmente, nós temos aqui no estado de São Paulo uma preocupação exatamente de já encontrar uma variante que esteja circulante antes mesmo dela estar sendo revelada em outros locais. Então, para se ter uma ideia, tanto as amostras são seriadas e pareadas de forma aleatória pelo Adolfo Lutz e pelo Instituto Butantan. A gente consegue, só para se ter uma ideia, realizar sequenciamento genético dessas amostras de PCR, 300 amostras por dia, o que dá a possibilidade de 9.000 amostras por mês, dando aí, então, esse rastreio para a gente identificar eventual presença de variantes ou a prevalência de uma determinada cepa numa região ou outra. Dr. Giancarlo Gorenstein está conosco aqui, secretário estadual de saúde, né? Quais são os parâmetros que são levados em conta para as medidas de flexibilização? Nós estamos vendo aí já anúncios de cancelamento de festa de Réveillon, a preocupação com o carnaval, como foi pontuado aqui na entrevista com o senhor. O que o governo do estado de São Paulo, quais são os índices que o senhor leva em conta para levar o governador essa decisão que, no fim das contas, é uma decisão política, né? Na verdade, todas as decisões com relação à pandemia são científicas, técnicas e científicas. E o governador João Dória e o vice-governador, eles são muito anuentes a isso. Mesmo que algumas situações eles falam, puxa vida, mas não tem mesmo? Não tem. Então, eles ouvem e respeitam. Isso é algo importante. E eu, como médico, como técnico, só estou no governo até agora exatamente pelo respeito que toda a nossa comissão, nosso comitê científico tem por esses dois gestores. Então, isso nos deixa com muita tranquilidade. O que existe normalmente? A gente colocou alguns índices que são índices importantes e nós já atingimos esses índices. Para você ter uma ideia, nós temos uma meta que foi dada pelo Comitê Científico, que era de 1.100 casos com relação a novos casos dia. Seriam 1.100 casos. A média móvel de novas internações, 300. E a média móvel de óbitos, 50. E, por outro lado, o percentual da nossa população adequadamente vacinada, que nós chegaríamos a 75%. Hoje, nós temos 1.028 casos novos. 1.028 no estado. E quando a gente olha isso, você fala, bom, então vocês já atingiram a meta que era 1.100, estamos com 1.028.
Novas internações. A nossa meta era 300. Estamos com 299. E de óbitos 50, houve na semana passada um retesamento de dados que acabou levando uma certa elevação, mas isso faz parte, a gente já sabe o quanto esse repositório pode vir tardiamente. E a percentual hoje da nossa população de 75,6%, quando a gente colocou 75 como um dado importante para essa flexibilização das máscaras em ambientes externos. Porém, a nossa análise ela ganhou uma outra avaliação. Dessas pessoas que não tomaram a segunda dose, dos 4.300.000 pessoas que não tomaram a segunda dose, nós temos 2.700.000 pessoas que estão na faixa de 12 a 29 anos. Portanto, não estão adequadamente protegidas, não estão adequadamente imunizadas. Por que as pessoas não voltam para tomar a segunda dose? Então, a gente, primeiro, está fazendo uma consagração de uma campanha do dia 1º, começa amanhã e vai até o dia 10, com o apoio, inclusive, das escolas municipais e estaduais, no sentido, e das próprias privadas, para a gente conseguir vacinar essas pessoas. Aí vem a pergunta, por que essas pessoas não vão? Por vários motivos. Eu já tomei a vacina, já estou bem. Eu fui tomar a vacina da outra vez, doeu um pouquinho o braço, me deu uma febre, eu acho que eu também não vou. Ou as pessoas esquecem. Então, existem várias justificativas. Isso foi mapeado, secretário, para que a gente fizesse uma busca ativa ou é uma coletânea de informações que não tem uma sistemática? Na verdade, é uma coletânea de informações, baseado exatamente nos questionamentos, nos inquéritos das pessoas que são convocadas. As cidades, o que têm feito? Elas têm feito exatamente isso que você falou, busca ativa, ido até as casas. Mas das mais diferentes formas. Algumas cidades, por exemplo, o município de Iguatá, aqui em São Paulo, eles pegaram uma ambulância, colocaram um megafone na ambulância, como se fosse Pamonhas de Piracicaba, e na porta, vacinas, estamos aqui. O que acontece? Aquele cidadão que estava em casa e que não tomou a segunda dose, ou que poderia ter tomado a terceira dose e não tomou, a família fala, olha, vamos lá, vem que agora você vai tomar a vacina. Moral da história, essa busca ativa fez com que essas cidades conseguissem recolher e resgatar esses faltosos. E o que eu pude observar, inclusive, nesse tempo aí que eu tive trabalhando fora, é que o brasileiro gosta de ser vacinado. Isso não é uma dificuldade para a gente, eu não sei se o senhor concorda com isso. Agora, falando das vacinas já existentes, doutor Jean, elas, na pesquisa do senhor, nos dados que os senhores estão colhendo, elas são suficientes para pelo menos manter as pessoas fora dos hospitais? E eu aproveito para perguntar também, Sônia, a Butanvac acabou, secretário? Então, vamos lá. O que nós temos? Nós temos que avaliar dois aspectos. Primeiro, que nós temos vacinas e temos que continuar vacinando. A vacinação, aquilo que a gente falava, olha, vamos ter que vacinar todos os anos. Isso é uma verdade. Quando eu falei isso, virou como, da onde que você tirou isso? Não, é só fazer uma análise de outros vírus respiratórios. Quando veio a variante, a gente percebeu, através do acompanhamento que a gente fazia de taxa de anticorpos, que ao invés de 11 meses, 12 meses como o vírus da gripe, que havia um declínio dessa proteção, aqui a gente via que naturalmente para todas as vacinas, 6 meses, por isso a necessidade de fazer uma dose adicional, de um reforço adicional que ajudasse a incrementar esse número de anticorpos, fazendo então com que o indivíduo estivesse protegido até a próxima dose anual, que será muito possivelmente a partir de abril. Nós estamos ainda desenhando essa estratégia. Por outro lado, as vacinas, de forma geral, elas trouxeram essa proteção e os impactos na redução do número de mortes, de internação e número de casos. Isso é algo muito importante. É isso que permitiu com que nós pudéssemos garantir essas aberturas muito mais amplas de serviços, de horários. Para se ter uma ideia, hoje, somando-se casos de internação em UTI e enfermaria, nós chegamos a 2.300 casos. Quantos casos nós tínhamos no pico da segunda onda? Nós tínhamos 31 mil casos. Quantos temos hoje em UTI? 1.000. Quantos tínhamos no pico da segunda onda? 13.150. Portanto,
12 mil pessoas a menos. Isso é fruto da vacinação. Mas isso o senhor está falando já contando com a Ômicron e outras possíveis variantes que devam surgir. É natural que outras variantes surjam no mundo. Por quê? Quando nós não olhamos o mundo como mundo e cada um olha o seu território, nós temos a possibilidade dos vírus continuarem circulando em verdadeiros celeiros, seja na China, apesar que a China... O vírus não vê fronteira, né? Ele não vê fronteira. E então, especialmente nos países pobres, qual é o grande problema? Ele prolifera. Quando ele prolifera, quando ele circula mais numa população, a chance de surgimento de mutações acaba sendo enorme. E é essa a nossa preocupação. Nós temos que olhar o mundo. Quando a OMS disse é uma variante de preocupação, porque ela sabia que o mundo, de forma geral, mais de 80% dele não está vacinado. Secretário, deixa eu só refazer aqui a pergunta do Eduardo, que acho que passou batida. A Butanvac, o governo do estado chegou a anunciar 40 milhões para o mês de julho. Doses, isso. A gente fez matéria aqui, aqueles milhares de ovos que iam ser usados para a fabricação dessa vacina. O que aconteceu? Deu alguma coisa errada com ela? Na verdade, assim, a Butanvac, ela teve uma questão relacionada a uma liberação tardia pela própria Agência Nacional de Vigilância. Isso fez com que, em paralelo, nós tivéssemos uma redução do número de casos de Covid para o teste. Tanto é que São Paulo não era mais o território específico para os campos de testagem, de pesquisa. Dessa maneira, outros estados foram associados, especialmente Minas Gerais, e com isso os trabalhos continuam, mas eles não estão com a mesma celeridade. A proposta era que em 17 semanas nós já teríamos os resultados. Então, dessa forma, frente a uma queda do número de casos de Covid, fato realizado exatamente pela vacinação em massa, acabou impactando nesse estudo. Mas ainda se acredita na viabilidade? Ela vai sair em algum momento, secretário? Ela vai sair. É uma proposta do Instituto Butantan, uma vacina absolutamente imunogênica, ou seja, que produz de forma segura a proteção através dos anticorpos. Então, dessa maneira, é uma vacina que tem promissão de acontecer. E o novo prazo já existe? Nós estamos aguardando o Butantan se revelar agora os dados e dizer quantos ainda são os voluntários que precisam ser inseridos, porque essa é uma vacina que ela não só tem a característica de proteger mais, eles chamam de uma vacina 5.0 no potencial imunogênico, mas a possibilidade de associar nessa mesma vacina outras variantes do próprio vírus, o que a gente chama uma vacina polivalente, com outros vírus que possam ser incutidos e, com isso, proteger contra outras variantes, eventualmente até muito mais importantes no ponto de vista de virulência ou de infectividade. Secretário, para a gente finalizar, vai ter carnaval na cidade de São Paulo, o governo do estado participa dessa discussão, qual que é a visão do senhor sobre a realização da festa aqui no fim de fevereiro, começo de março? Primeiro que nós temos ainda 3 meses para discutir esse assunto. Dia 26 de fevereiro, carnaval, mas nós temos que olhar de forma milimétrica os dados epidemiológicos e a gente faz isso de forma diária. Diária, número de casos, óbitos, internação, com incremento de vacinação. O objetivo aí é chegar em mais de 90% da população completamente vacinada e nós vamos olhar. É claro que, antevendo, por exemplo, outras festas como o Réveillon, não se sugere que os municípios assim o façam. Eles têm essa autonomia de fazer. Essas festas de rua são de autonomia exclusiva dos municípios. O Estado ele não se pronuncia nesse quesito, mas nós temos que lembrar um cenário ainda diferente, tanto para o Carnaval, tanto para o próprio Natal e o Réveillon.
que são as aglomerações que a gente faz dentro das nossas casas, recebendo parentes, primos, amigos, seja no condomínio, seja nas nossas casas, seja naquela vila em que a gente se consagra com outras pessoas, e muitas das vezes esse é o lugar de transmissão. Aliás, para se ter uma ideia, esse meio social é caracterizado por 20% das transmissões. Você se protege mais na rua, você se protege mais no teu trabalho, mas infelizmente quando você está num ambiente social, essas aglomerações tendem a acontecer, as pessoas cantam, riem, bebem, comem e com isso, claro, acabam se infectando. O fim da obrigatoriedade do uso de máscara em lugares abertos, mantido para o dia 11, secretário? Está mantido para o dia 11, lembrando, locais abertos sem aglomeração. Então, entende-se que a Soninha e a Thaís vão estar fazendo a sua caminhada num parque, na rua, tão sozinhas. Elas vão poder tirar a máscara, porque isso é algo que dá uma segurança. Agora, a Sônia resolveu fazer uma compra de lembrancinhas na 25 de março para o Natal. O que vai acontecer? É um ambiente aberto? Sim, mas aglomerado. Então, é importante que cada um tenha essa responsabilidade. Eu confesso ao senhor que virou um hábito muito forte, que para mim ainda é um pouco difícil, mesmo em local aberto, tirar a máscara. Eu acho que as pessoas elas vão ter essa sua segurança de fazer, tirar ou não, e elas vão simplesmente entender quais são os ambientes que, mesmo estando abertos e sem aglomeração, quando eu me aproximo de alguém que vem me cumprimentar, eu vou lá e ponho a máscara. Então é praticamente automático. É que nem o cinto de segurança dentro do carro. É automático. Ninguém... Aliás, quem não põe, você fala, opa, põe o cinto de segurança. Então é natural esse tipo de prevenção e é isso mesmo que nós devemos continuar fazendo. Nos vacinar, nos proteger, seguindo essas regras sanitárias, especialmente com o uso da vacina. Secretário Jean Gurstein, obrigado por ter vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Volte sempre, é sempre um prazer tê-lo conosco aqui para explicar, trazer notícia para os nossos ouvintes. Bom trabalho, até a próxima. Um grande abraço, é um prazer poder estar aqui pessoalmente com vocês. Um grande abraço. Bom dia, secretário.